Fala, meus caros alunos! Aqui na tela nós já podemos ver o assunto da aula de hoje. Vamos falar sobre inflamação aguda. E para essa aula, nós utilizaremos esse mapa mental. E se esse assunto interessa a você, fique comigo até o final, que após a vinheta, iniciaremos a aula. Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo e hoje nós vamos falar sobre inflamação aguda. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te explicar como é que você vai fazer para baixar esse mapa mental em altíssima resolução para que você utilize nos seus estudos. Então, bora para a aula. Então, aqui na tela, nós já podemos ver o mapa mental. Vou dar um zoom para que a gente possa visualizar melhor as informações. Então, a gente começa pela definição do que é uma inflamação. Então, inflamação é uma reação protetora. E você poderia me perguntar, professor, se a inflamação é uma reação protetora, por que nós utilizamos anti-inflamatórios para diminuir a inflamação? Isso acontece porque a inflamação ela é protetora a curto prazo, ou seja, a inflamação aguda, ela é uma mensagem de proteção, mas a longo prazo a inflamação ela causa lesão nos tecidos. Então a inflamação crônica ela deve ser combatida. Então a inflamação é uma reação protetora gerada por quem? Gerada por um agente agressor ao tecido. E esse agente agressor ao tecido vai produzir consequências. Quais são as principais consequências? Acúmulo de fluidos e acúmulo de células do sistema imune chamado de leucócitos. Qual é o objetivo da inflamação? A inflamação ela vai destruir esse agente agressor, esse é um dos objetivos que o próprio sistema imune vai fazer, vai diluir ou vai isolar esse agente agressor. E qual é o objetivo disso? Ou fazer com que os agentes que causam a inflamação, eles fiquem restritos a uma área, impedindo que eles se disseminem por todo o nosso organismo. E quais são os principais agentes agressores? Nós temos agentes térmicos, temperaturas altas ou temperaturas baixas, podem ser agentes agressores que produzem um processo inflamatório. Agentes mecânicos também podem perfurar o tecido, podem cortar o tecido. Agentes químicos, ácidos e bases, podem causar um processo inflamatório, mas aqui nós temos agentes químicos endógenos também. As prostaglandinas, que nós veremos mais à frente nessa aula, são agentes químicos que causam inflamação. E, evidentemente, os agentes biológicos também. Os micro-organismos, bactérias e vírus, podem causar um processo inflamatório. Mas essa resposta inflamatória causada por esses agentes agressores, ela é comunicada ao tecido por meio de mediadores químicos. E quais são os mediadores químicos? São as prostaglandinas. Mas antes da gente falar um pouco sobre as prostaglandinas, o que é que as prostaglandinas fazem para que nós percebamos que o tecido está inflamado? Vai produzir os chamados sinais cardinais da inflamação, que é calor. Nós percebemos que no tecido inflamado ele fica um pouco mais quente. O rubor, que é a vermelhidão, então o tecido inflamado ele fica vermelho. O edema, que é o inchaço, e a dor. Então, todas as pessoas que, porventura, tenham um processo inflamatório agudo em curso, vão ter esses 4 sinais que vão evidenciar que aquela pessoa está com um processo inflamatório. E se esse processo inflamatório perdurar por muito tempo, esses sinais eles vão produzir uma perda de função daquele tecido. Mas como é que esses sinais cardinais, ou seja, esses sinais flogísticos da inflamação, qual é o mecanismo dele? Então, calor e o rubor, eles são resultados de alterações vasculares. Que alterações vasculares são essas? Nós temos o aumento da permeabilidade vascular, o aumento da perfusão vascular, e quanto mais sangue chega ao local inflamado, mais vermelho vai ficar aquele local, assim como maior temperatura em virtude do aumento do metabolismo também.
A dor ela é produzida por influência direta dos mediadores, então a gente vai ver alguns mediadores que atuam em seus receptores diretamente no tecido, produzindo dor. E também o edema ele é gerado por meio de alterações exudativas, com a vasodilatação, ao afastamento entre as células endoteliais, o plasma que estava dentro do vaso sanguíneo, ele vai para o tecido, produzindo inchaço, que é o edema. Mas como eu havia falado, o ator principal do processo inflamatório são as prostaglandinas. E as prostaglandinas, na verdade, elas são um produto da síntese de enzimas chamadas de ciclooxigenases, que são abreviadas como COX. Então, nós temos aqui a ciclooxigenase 1, daqui a pouco nós vamos falar também sobre a ciclooxigenase 2. A ciclooxigenase 1, ela é dita uma enzima constitutiva. E o que significa uma enzima constitutiva? Significa que ela vai ser sintetizada, significa que ela vai ser expressa em todos os tecidos de forma orgânica, ou seja, vai ser produzida continuamente, porque os produtos dela, que são as prostaglandinas, são algumas prostaglandinas, têm funções importantes no nosso organismo. E aí nós temos os principais tecidos, não são apenas esses, mas os principais tecidos que expressam a ciclooxigenase 1 e, consequentemente, produzem prostaglandinas que são importantes na função desses tecidos. Nós temos o estômago, os rins e também as plaquetas. E quais são as funções essas prostaglandinas elas possuem nesses tecidos, nesses órgãos? Então, aqui nós temos um aumento da secreção de muco e diminuição do ácido gástrico. Então, a ciclooxigenase 1, quando ela é produzida pelo estômago, ela vai produzir prostaglandinas que têm essa função, diminuir a secreção de ácido e aumentar a secreção de muco. Essas prostaglandinas, elas são ditas gastroprotetoras. Aqui nós temos mais uma função, é controlar a agregação das plaquetas, tanto o aumento da agregação como a diminuição da agregação. Quando o paciente tem uma hemorragia, ele precisa que as plaquetas fiquem agregadas. Quando não há uma lesão vascular, as plaquetas elas precisam estar desagregadas, porque nesse momento é importante que o sangue permaneça fluido. Então, algumas prostaglandinas têm essa função. Prostaglandinas que são sintetizadas pela ciclooxigenase 1. Aqui nós temos mais uma função, o controle da função renal. Então, algumas prostaglandinas aumentam a perfusão renal, aumentam a função renal e, consequentemente, são importantes para que o rim tenha seu funcionamento normal. E nós temos também aqui, são responsáveis pela contração uterina. Algumas prostaglandinas também são importantes para que haja contração uterina durante o evento, durante o processo de parto. Então, a gente já pode observar aqui que a ciclooxigenase 1, que é uma enzima constitutiva, vai produzir prostaglandinas que são absolutamente importantes para a fisiologia normal, para o funcionamento normal do nosso organismo. E a ciclooxigenase 2? Bem, a ciclooxigenase 2, nós temos ela em duas versões. A ciclooxigenase 2, que é induzida, que é produzida por macrófagos, linfócitos e também pelo endotélio vascular. E a ciclooxigenase, que é constitutiva, ciclooxigenase 2, que é constitutiva assim como é a ciclooxigenase 1. Então, existe uma versão da ciclooxigenase 2 que ela tem uma função de regular o funcionamento normal do organismo. E aí nós temos ela sendo produzida pelas células renais e também por neurônios do sistema nervoso central. Mas vamos falar mais da ciclooxigenase 2 induzida. Ela é induzida pelo quê? Ela é induzida justamente pelo processo inflamatório. Então, quando há uma lesão de tecido, uma lesão celular, algumas células do sistema imune começam a expressar mais a ciclooxigenase 2. Essa ciclooxigenase 2 ela irá produzir as prostaglandinas envolvidas com a inflamação. E aí nós podemos começar a fazer uma lógica, um raciocínio de que o uso de anti-inflamatórios precisa inibir mais a ciclooxigenase 2 do que a ciclooxigenase 1, já que o processo inflamatório tem mais relação com a 2 do que com a 1. Inibir a 1 vai causar diminuição das funções importantes que a gente já viu das prostaglandinas.
E aí, você está gostando da aula até agora? Então aproveita essa pausa e já se inscreve no canal, também dá o like e compartilha o vídeo com outras pessoas. E aqui nós temos as prostaglandinas, né? Como eu já havia falado, as prostaglandinas elas são mediadores químicos que são produzidos pela COX ou pela ciclooxigenase e são responsáveis pela resposta inflamatória, principalmente as prostaglandinas produzidas pela ciclooxigenase 2. Mas nós temos aqui 3 exemplos de prostaglandinas que têm uma função importante no funcionamento normal dos órgãos, mas também têm uma função no processo inflamatório. Por exemplo, a prostaglandina PGE2 ela é responsável pela condução da dor. Então, quando a prostaglandina PGE2 ela é produzida, ela age no seu receptor específico e produz a dor naquele tecido, e essa dor vai ser conduzida até o sistema nervoso central. Mas vejam que a PGE2, além de estar envolvida com a dor, a PGE2 também é importante no funcionamento normal do rim e também é importante na proteção do estômago, ou seja, ela é gastroprotetora. Então, nós já podemos ver que qualquer anti-inflamatório que inibe ciclooxigenases que produzam a prostaglandina E2 vai ter uma função importante na redução do processo inflamatório, mas vai ter uma função importante como reação adversa. Vai agir no funcionamento normal do rim, vai agir também no funcionamento normal do estômago. Nós temos essa outra prostaglandina, PGF2, que tem uma função de vasoconstricção, ou seja, está envolvida também no processo inflamatório, mas vejam que também ela é responsável pela contração uterina. Da mesma forma, se um anti-inflamatório inibir a produção dessa prostaglandina, além de agir como anti-inflamatório, ele também poderá ter uma consequência, uma repercussão, se uma mulher que está em trabalho de parto fizer uso de um anti-inflamatório. E a nossa terceira prostaglandina aqui do exemplo é o tromboxano A2, também tem uma função vasoconstrictora e também ela age na agregação plaquetária. Alguns anti-inflamatórios são utilizados intuitivamente, né, ou intencionalmente para essa função, para reduzir a agregação plaquetária e diminuir a chance do paciente ter uma trombose, por exemplo. Mas, se essa não for a razão, a agregação plaquetária reduzida pode ser uma reação adversa do anti-inflamatório. Subindo um pouco aqui no nosso mapa mental, a gente vem para o acompanhamento laboratorial. Como é que a gente sabe se o processo inflamatório está reduzindo ou ele está estagnado? Nós podemos acompanhar o processo inflamatório por esses 3 marcadores, a proteína C reativa, a velocidade de hemossedimentação e também o fibrinogênio. Durante o processo inflamatório, esses 3 marcadores eles são produzidos em abundância, mas quando há uma redução desses 3 marcadores, tanto da PCR como do VSH, como do fibrinogênio, isso significa que o tratamento está sendo efetivo e que o paciente está passando por um processo de cura da inflamação. É importante a gente poder acompanhar esses marcadores laboratoriais. E o tratamento? Como é que é feito o tratamento? O tratamento pode ser feito com anti-inflamatórios de 2 grupos. Os inibidores não seletivos da COX, que são aqueles anti-inflamatórios que inibem tanto a ciclooxigenase 1 como a ciclooxigenase 2. Evidentemente, ao inibir a ciclooxigenase 2, ele vai ter sua ação anti-inflamatória, mas por inibir a ciclooxigenase 1, alguns problemas, algumas reações podem ser previstas por esse tipo de anti-inflamatório, como, por exemplo, produz dano à mucosa gástrica, já que, como nós vimos, algumas prostaglandinas são gastroprotetoras e essas prostaglandinas são produzidas pela ciclooxigenase 1. Uma outra função é o prolongamento do parto. Então, mulheres que estão em trabalho de parto, que utilizam um anti-inflamatório inibidor não seletivo da COX, ela pode ter um prolongamento desse trabalho de parto. E elevação da pressão. A gente viu que algumas prostaglandinas elas funcionam para regular o funcionamento normal do rim. Se houver uma inibição da sua produção, nós poderemos ter um problema renal, uma diminuição da função do rim e, consequentemente, nós teremos elevação da pressão arterial. E os inibidores seletivos da COX-2 são bons anti-inflamatórios?
Sim, são bons anti-inflamatórios. São isentos de reações adversas? Não, não são isentos de reações adversas. Então, os inibidores seletivos da COX-2, eles também vão elevar a pressão arterial. Por que eles vão elevar a pressão arterial semelhantemente aos inibidores da COX-1? Por essa razão. A ciclooxigenase 2 constitutiva, ela trabalha para o funcionamento normal do rim. Eles também podem produzir nefrotoxicidade e a reação adversa mais importante desse grupo é risco de trombose. E por que os inibidores seletivos da COX-2 eles têm um risco maior de trombose? Porque ao inibir a COX-2, ele promove um desbalanço entre a ação da COX-2 e a ação da COX-1. Enquanto a COX-1 produz tromboxano, que é importante na agregação plaquetária, a COX-2 produz a prostaciclina, que é produzida aqui pelo endotélio vascular, que ao contrário do tromboxano, a prostaciclina ele promove a antiagregação plaquetária. Então, como nós temos duas enzimas, onde uma produz uma agregação plaquetária e outra produz uma antiagregação plaquetária, quando você inibe só uma, você aumenta as chances do efeito da outra ser aumentada. Por isso, quem usa inibidores da COX-2 tem um risco mais elevado de ter trombose, porque aumenta as chances da COX-1, que é a agregadora plaquetária, funcionar melhor. E aí, você gostou da aula utilizando o mapa mental? Esse assunto eu já tenho aqui no canal, bem mais detalhado em outras videoaulas. Se você tiver interesse em se aprofundar no assunto, eu vou deixar 2 cards aqui nesse vídeo, assim como o link na descrição, de uma aula falando sobre a inflamação e os anti-inflamatórios usados na prática clínica. E se você chegou até aqui, eu tenho um presente para você. Basta acessar o site www.profsergioaraújo.com e lá você vai poder baixar esse mapa mental que utilizamos nessa videoaula. Até a próxima videoaula.